Como é de conhecimento, eu integro a delegação do Parlamento Brasileiro junto ao Parlamento do Mercosul. Integro também, com bastante alegria, a Comissão de Educação, Ciência, Cultura, Tecnologia e Esporte lá do Parlamento do Mercosul. Segunda-feira passada estivemos lá em Montevidéu participando de mais uma reunião do Parlamento do Mercosul, ocasião em que nós conseguimos aprovar uma proposição de minha autoria que considero extremamente relevante para a luta em defesa da educação, por isso que quero fazer o registro nesse exato momento da tribuna do Senado Federal. Me refiro, senhor presidente, à proposição de minha autoria, ou seja, uma nota, uma declaração que foi aprovada por unanimidade na Comissão de Educação do Parlasul contra a iniciativa em curso no Brasil que tenta simplesmente deshomenagear e deslegitimar Paulo Freire e o seu legado. Essa iniciativa, senhor presidente, ela encontra-se nesse exato momento na Comissão de Direitos Humanos, sob a forma de uma sugestão legislativa. Eu fui, inclusive, designada relatora pela senadora Regina. Já estou proferindo o meu parecer, que evidentemente que será pela rejeição, pelo quanto de absurdo, de ignorância, de distorção tem exatamente essa sugestão legislativa de autoria do Movimento Brasil Livre, que quer simplesmente revogar a lei número 12.612 de 2012, de autoria da deputada Luísa Erundina, sancionada à época pela presidenta Dilma, que merecidamente reconheceu Paulo Freire como patrono da educação brasileira. Repito, essa absurda sugestão legislativa, né, que essa sim é um legado de ignorância, né, porque é simplesmente querer desconhecer a história, a grandeza, né, o legado que Paulo Freire deixou para a educação não só no Brasil e no mundo, vem recebendo repúdio não só pelo Brasil, mas pelo mundo afora. Aqui no Brasil, são diversos os manifestos já, como o Coletivo em Defesa de Paulo Freire, enfim, várias iniciativas, vários manifestos que estão sendo divulgados aqui no Brasil contra essa sugestão legislativa e, ao mesmo tempo, reafirmando o legado e o papel de Paulo Freire e o título que merecidamente ele recebeu como patrono da educação. Pois bem, e agora foi exatamente a vez da Comissão de Educação do Parlasul, que por unanimidade, senador Assis, repito, reafirma o legado e a obra de Paulo Freire. Peço aqui um pouquinho de compreensão a Vossa Excelência para ler alguns trechos da declaração que foi aprovada por unanimidade lá no Parlamento do Mercosul em defesa do legado de Paulo Freire. Vamos aqui à leitura. Primeiro, considerando que o grande pedagogo e filósofo Paulo Freire concebeu o método revolucionário e inovador de educação, o qual permitiu e permite um processo de aprendizado muito mais eficiente que o tradicional, pois se funda na realidade cognitiva dos educandos e de suas comunidades, todos sabemos que a grande riqueza, a grande sabedoria do método educacional intitulado Paulo Freire, o método de alfabetização, se funda exatamente nisso. No diálogo entre o estudante e o professor, à luz exatamente da realidade onde ele está inserido. Destacando que a característica principal de seu método educativo e de seu pensamento é o profundo humanismo, uma vez que Paulo Freire acredita que o processo de aprendizado deve estar baseado numa relação dialógica entre professor e aluno, na qual o saber do aprendiz é tão valorizado quanto o do mestre. Constatando que, face ao seu enorme prestígio, Paulo Freire, em seu longo período de exílio, foi professor nas melhores universidades do planeta, entre as quais destacamos Harvard e Cambridge, tendo recebido ainda 20
mais de 29 títulos de doutor honoris causa, tornando-se o acadêmico brasileiro mais homenageado da história. Acrescenta ainda aqui, senhor presidente, que recentemente Paulo Freire teve o seu acervo reconhecido nada mais, nada menos, pela Unesco, no programa internacional que a Unesco tem, dedicado exatamente à questão da memória. Acrescenta ainda aqui, Paulo Freire, que é autor de várias obras no campo da educação, dentre elas a Pedagogia do Oprimido, a sua obra mais famosa, é considerada até hoje como a terceira obra mais lida em todas as áreas das ciências humanas e sociais do mundo. Por isso, senhor presidente, que o Mercosul, o Parlamento do Mercosul, declara a sua sincera e restrita admiração à obra inovadora e revolucionária de Paulo Freire, sobre a qual estão fundadas as melhores práticas de aprendizado do mundo, que inspiram políticas educacionais de muitos países, com destaque para as dos Estados partes do Mercosul. Segue ainda a nota. O Parlamento do Mercosul declara também seu claro entendimento de que os métodos educacionais de Paulo Freire contribuíram e contribuem decisivamente para os processos de emancipação das populações historicamente excluídas dos benefícios do desenvolvimento, configurando sociedades mais justas, humanas e progressistas. Sua visão de que o legado humanista de Paulo Freire inspira o processo de integração do Mercosul, o qual almeja, em última instância, a construção de um mercado comum, fundado no atendimento aos direitos das populações de todos os países, com destaque para o direito emancipador e libertador da educação. Por fim, o Parlamento do Mercosul declara seu veemente repúdio às iniciativas que, motivadas por finalidades políticas torpes e interpretações apequenadas e distorcidas da grande obra de Paulo Freire, tentem menosprezar seu legado inspirador, não apenas para o Brasil, mas para o Mercosul e para o mundo. Senhor presidente, peço que essa declaração, repito, da Comissão de Educação do Parlamento do Mercosul, de apoio a Paulo Freire e ao seu legado, seja inscrita nos anais da nossa casa. Ao mesmo tempo em que quero aqui também dar conhecimento que no dia 28 agora, na próxima semana, nós realizaremos uma audiência pública na Comissão de Direitos Humanos, presidida pela senadora Regina, onde lá se encontra a sugestão legislativa, ocasião, senhor presidente, em que eu vou apresentar meu parecer, que não poderia ser diferente. Como professora que sou, como herdeira que sou, inclusive, do legado de Paulo Freire, com a clareza que eu tenho do que significou Paulo Freire para a luta, senhor presidente, em defesa da educação que eu sonho, que o senhor sonha também. A educação emancipadora, a educação libertadora, a educação, senador Assis, como um caminho imprescindível para que a gente possa construir uma sociedade e um mundo de paz, uma sociedade com soberania, com autonomia, com desenvolvimento, com emprego, com inclusão social. Portanto, Paulo Freire deixou um legado, repito, imprescindível para a educação que nós sonhamos, repito, a educação pública, gratuita, laica, de qualidade para todos e para todas. Por isso que o meu parecer, que vai ser apresentado dia 28 na Comissão de Direitos Humanos, vai ser pela rejeição dessa sugestão legislativa, pelo quanto de absurdo ela tem, pelo quanto de insensatez, inclusive do ponto de vista histórico que ela tem. Querer deshomenagear Paulo Freire, deslegitimar a obra de Paulo Freire, que é isso, senador Assis? Que tempos são esses que nós estamos vivendo? Qual foi o crime que Paulo Freire cometeu? Foi o crime, na época, de sonhar com o Brasil livre do analfabetismo, e por isso ele foi, inclusive, punido, ele foi exilado, ele teve que sair do Brasil, e o fato é que saiu do Brasil,
mas o mundo o reconheceu como reconhece até hoje. Só para concluir, senador Assis, eu volto aqui a dizer, nós estamos falando de um homem com a envergadura de que recebeu mais de 40 títulos de honoris causa pelo mundo afora, das melhores e maiores universidades do planeta. Um homem que, repito, tem na pedagogia do oprimido uma das suas principais obras, lidas e estudadas até hoje nas áreas exatamente das ciências sociais e das ciências humanas. Por isso que termino, senhor presidente, convidando a todos e todas para participar no próximo dia 28, na Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa, dessa audiência pública, quando nós vamos, mais uma vez, referendar o legado e a história de Paulo Freire, portanto, apresentando um parecer para que o Congresso Nacional, mais uma vez, por unanimidade, reconheça o legado e Paulo Freire como patrono da educação brasileira.